Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aqui em Quito, Equador. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar os momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e ver onde nos encontramos neste último dia. Para esta ocasião, nosso tema será o mistério das dimensões. Vamos ler em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, onde nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, e graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o mistério das dimensões. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesta leitura que tivemos, vimos que há outras dimensões. E vimos que a Deus ninguém jamais o viu. Mas, no entanto, através da Escritura, nos diz que Deus apareceu ao profeta Moisés, tinha aparecido também ao profeta e patriarca Abraão, tinha aparecido também a Noé, tinha aparecido também a Enoque, tinha aparecido também a Adão. Vejam, vocês, esteve falando com Adão e com Eva,
E com tudo isso, diz a Escritura que a Deus ninguém jamais o viu. O mesmo, vejam vocês, o mesmo Deus nos diz em Êxodo capítulo 33, versículo 1 em diante, e leamos essa escritura, capítulo 33, versículo 11 em diante diz, vamos ver aqui, capítulo 33, e vamos começar no versículo 9, diz: Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim, todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava, cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Este Josué é quem veio ser o sucessor do profeta Moisés. Mas vejam como todo o tempo estava onde? No tabernáculo. E era o servidor de Moisés. Assim como o sucessor de Elias foi Eliseu, o servidor de Elias. Agora vejam vocês aqui, continua dizendo... E disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir a este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. E como se saberá? Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés. Ou seja, Moisés então disse Moisés: Rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu: Eu farei passar todo o meu bem diante de teu rosto, e proclamarei meu nome, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Disse mais: Não poderás ver o meu rosto, porque não me verá homem, e viverá. E disse, e acrescentou, e disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha, e te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vejam,
este grande evento que aconteceria, Deus passando diante de Moisés e veria as costas de Deus diz, aqui diz, depois afastarei minha mão e verás minhas costas, mas não se verá meu rosto. E agora vejam, como aqui, mais adiante, lá, no Monte Sinai, Moisés subiu, já pela segunda vez, porque a primeira vez que tinha subido, encontramos que quando desceu com as tábuas da lei e encontrou o povo na condição em que estava, quebrou as tábuas da lei, e agora Moisés tinha que subir de novo ao monte. Teve 40 dias de jejum lá no Monte Sinai, quando subiu, e tinha recebido as tábuas da lei, e agora desce e quebrou as tábuas da lei. E depois tem que subir de novo, e Deus diz, agora lavra 2 tábuas de pedra. Agora corresponde a ti preparar as pedras, as tábuas de pedra. E sobe lá. Diz, então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Vejam, onde Moisés se apresenta para receber a palavra de Deus sobre o cume, o topo do monte. Isso também é tipo e figura do quê? Do lugar onde aparece o ministério de Moisés no último dia. Onde? No topo do monte de Sião, do monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam que é ali no topo do monte que Deus cortou aquelas pedras, aquelas tábuas, onde escreveu os mandamentos. E agora vejam vocês, como para o último dia Deus cortará. Deus esteve cortando nesse monte, no monte de Sião, pedras vivas, que somos todos nós, os da nossa era e os das eras passadas. Mas entre todas essas pedras que ele cortará uma, a pedra não cortada por mãos. Também todos nós somos cortados, não por mãos, mas somos cortados pelo Deus vivente, por Jesus Cristo. Jesus Cristo em seu corpo teofânico manifestado, de era em era, esteve cortando essas pedras vivas, chamando-os e juntando-os e produzindo neles o novo nascimento ao crer em Cristo, como nosso Salvador, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim, fomos cortados e fomos colocados no monte de Sião, no monte de Deus, no corpo mítico do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como desde outra dimensão, tudo isso esteve acontecendo e esteve se manifestando nessa dimensão terrena. E agora vejam vocês como Moisés também estava relacionado com essa outra dimensão na qual estava Deus e desde a qual Deus atuava. E agora Moisés sobe ao monte para receber ali novamente os mandamentos divinos escritos nessas tábuas que Moisés levava a Deus ali. Vejam que é na manhã. E agora vejam que também é na manhã de um novo dia dispensacional que Deus ordena que Moisés suba ao monte de Deus. E a que parte do monte de Deus diz: prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. E agora vejam vocês, Moisés estava na parte de baixo
Mas depois tinha que subir a parte de cima. E encontramos que Moisés, durante a dispensação da lei, esteve na parte de baixo, nessa parte aqui. Porque a dispensação da lei corresponde ao átrio e esteve aqui embaixo na parte do átrio, mas Moisés tem que subir. Esse monte se apresentar diante de Deus no último dia, na manhã, do último dia na manhã, do sétimo milênio, na manhã da dispensação do reino e na manhã da era da pedra angular, aqui em cima, na era da pedra angular, tem que se apresentar aí. Portanto, vejam como sobe daqui, sobe aqui em cima, no último dia, na manhã de um novo dia dispensacional e na manhã de uma nova dispensação, de um novo dia dispensacional, para se apresentar diante de Deus e receber aí a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita, a qual Deus é quem escreve. Vejam vocês. E agora encontramos que o que Deus escrevia naquelas pedras, naquelas tábuas de pedra, agora encontramos que Deus escreverá nas tábuas de carne do coração do ser humano. Portanto, Deus escreverá no coração, nas tábuas do coração de Moisés, sua palavra. Lá em cima, no topo ou no cume do monte de Sião, do monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e chamará lá em cima a todos os escolhidos de Deus. E Deus escreverá no coração de todos eles também sua palavra, por meio da pregação da mensagem do Evangelho do Reino, por meio do ministério de Moisés. Porque é por meio do ministério que Deus coloca em um profeta, que depois Deus escreve sua palavra no coração, na alma das pessoas. Mas é quem? Deus, o Espírito Santo, quem faz essa obra, quem escreve essa palavra na alma, no coração dos seres humanos. E agora vejam vocês, como para o último dia, Deus estará escrevendo na alma, no coração dos escolhidos de Deus, assim como escreveu durante essas 7 eras na alma, no coração dos filhos e filhas de Deus, por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo através dos seus anjos mensageiros. E agora, para o último dia, encontramos que há pedras vivas na era da pedra angular, também como houve pedras vivas nas 7 etapas ou eras da igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. E agora é para o último dia em que também Deus escreverá na alma, no coração, em pedras de carne, de coração do povo hebreu. Nas tábuas do coração de 144 mil hebreus, Deus escreverá sua palavra, seus mandamentos, por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo através do ministério de Moisés, do ministério de Elias e do ministério de Jesus. Estes são os 3 grandes ministérios prometidos para estarem manifestados na era da pedra angular e dispensação do reino. Vejam como também o ministério de Elias veio do átrio, ou seja, veio lá da dispensação da lei e depois passou ao lugar santo, que é a dispensação da graça. Como passou? Pois passou através da manifestação desse ministério no precursor da segunda vinda de Cristo. Na manifestação do ministério de Elias em João Batista esteve no átrio, porque João Batista pertencia à dispensação da lei. Também, quando esteve manifestado esse ministério em Eliseu, esteve na dispensação da lei, portanto, pertence ao átrio. E quando esteve manifestado no profeta Elias, esteve na dispensação da lei, portanto, pertence também ao átrio essa manifestação do ministério de Elias em Elias Tisbita. E agora vejam como passou a dispensação da graça e se manifestou no reverendo William Branham. E depois, vejam vocês como isto aconteceu aqui na era 7ª da Igreja Gentia, como o ministério de Elias subiu do átrio
ao lugar santo, e do lugar santo está prometido que passará ao lugar santíssimo sob a quinta manifestação do ministério de Elias e no cumprimento de uma das duas oliveiras, como Elias em sua quinta manifestação, com a segunda manifestação de Moisés como a outra das duas oliveiras. E quem é quem traz estes ministérios? Os traz Jesus Cristo em Espírito Santo, e também ele manifesta o ministério de Jesus por segunda vez. Vejam como sobem estes ministérios à era da pedra angular. Por quê? Porque Jesus Cristo em Espírito Santo veio subindo do átrio ao lugar santo e do lugar santo ao lugar santíssimo. Esteve Jesus Cristo no átrio? Pois claro que sim. Não disse Jesus: Abraão desejou ver meu dia, o viu e se alegrou. Dizem: não tem 50 anos e dizes que viste Abraão? Jesus diz: antes que Abraão nascesse, eu sou. E como é possível isso se Jesus nasceu por meio da Virgem Maria? O que nasceu por meio da Virgem Maria foi o corpo físico. Mas quem estava dentro desse corpo físico era antes de Abraão. Era antes também de Adão. Era antes de todo ser humano. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vejam como o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, e o Verbo que criou todas as coisas. E agora, vejam vocês como Jesus Cristo, no Antigo Testamento, quando Abraão viu o seu dia, diz Cristo que se alegrou a Abraão quando viu o seu dia. Quando aconteceu isto? Encontramos que quando Sodoma e Gomorra foram ser destruídas, apareceu Elohim com os arcanjos Gabriel e Miguel. E apareceu a Abraão. E Abraão lhe ofereceu uma vitela, um bezerro tenro, jovem, ou seja, ofereceu uma boa comida, ofereceu pães corridos ao rescaldo e ofereceu manteiga e de tudo, uma boa comida. E Elohim aceitou o convite de Abraão. Abraão dizia: porque por isso é que vocês passaram por aqui. Assim que eu lavarei seus pés, tirarei o pó de vossos pés e lhe darei uma boa comida. E mandou preparar essa boa comida e comeram. Elohim, Gabriel e Miguel. E Abraão estava com eles. E seguramente, pois Abraão também estava ali comendo. E Abraão se alegrou vendo o dia do Senhor. Vendo o dia do Senhor Jesus Cristo, porque ele, ali, estava vendo em forma antecipada a vinda do Senhor. E agora vejam vocês, como seria a vinda do Senhor? Seria na forma visível. E seria na forma de um homem, de um profeta, que podia comer com os filhos de Abraão. Porque para o tempo em que se cumpriria o que foi mostrado ali, no tempo que se materializaria, estaria a descendência de Abraão primeiro, a descendência de Abraão segundo a carne, vendo a primeira vinda de Cristo e, para o último dia, a descendência de Abraão, segundo a fé de Abraão. A descendência de Abraão, por meio de Jesus Cristo, do segundo Adão, e do segundo quê? Isaac. E do segundo Salomão. E por meio dessa manifestação, no último dia encontramos que os filhos de Abraão
segundo a fé, que vem por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, estariam vendo a Elohim vindo primeiramente no precursor manifestado, e por meio dessa manifestação podiam vê-lo comendo como os demais seres humanos comem. E depois, para o último dia, no precursado, também o estariam vendo e estariam escutando por meio dessa manifestação as coisas que em breve hão de acontecer neste mundo. Assim como Abraão esteve escutando de Elohim manifestado em forma visível, esteve escutando o quê? O motivo da sua vinda com relação ao mundo. Vejam vocês, Deus tinha dito que tinha descido para ver se era assim ou não o que tinha chegado até sua presença no céu. E tinha vindo com seus arcanjos Gabriel e Miguel, que são os que estão a cargo dos exércitos celestiais. E vejam vocês, primeiro passaram por onde estava Abraão, e depois disso foram Gabriel e Miguel a Sodoma e Gomorra, mas Elohim ficou com Abraão, revelando as coisas que aconteceriam, e Abraão, tratando de obter misericórdia para seu sobrinho e sua família e a família do seu sobrinho, mas Abraão começou a dizer: não destruirás o justo com o injusto. Não faça isso, o juiz de toda a terra. Tu, o juiz de toda a terra, porque Deus é o juiz de toda a terra. E Abraão disse: não vais destruir o justo com o injusto, não é? Sendo tu o juiz de toda a terra. Isso é o que está querendo dizer. Se houver ali 50 justos, destruirás tu toda essa gente? Abraão, o que está é buscando que a misericórdia de Deus se estenda sobre seu sobrinho. E se Deus vai destruir todo aquele território, pois Ló, com sua família, vai ser destruído. E Abraão diz: se houver ali 50 justos, tu destruirias todo esse território? Abraão, vejam vocês, se podia pensar que nesse território estava Ló com sua família e se tinha multiplicado a tal grau que pudesse ter até 50 pessoas com ele, ou ao menos ter 50 pessoas com ele que fossem crentes no mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que estivessem sob os sacrifícios desses animaizinhos que vinham oferecendo a Deus pelo pecado. Pois se Ló tivesse aproveitado bem o tempo ali e não somente tinha se dedicado a trabalhar e a ganhar dinheiro e a buscar uma posição importante ali em Sodoma e Gomorra, mas que também tinha se dedicado a dar a conhecer o programa divino, a dar a conhecer a palavra de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pois já então Ló tinha que ter alguma congregação de 50 pessoas, pelo menos. Isso é muito importante, que Deus não permita que haja congregações com menos de 50 pessoas e 51 com o pastor, ao menos. Lutem, e quando conseguirem ter cada pastor 50 pessoas, continuem lutando para que continue aumentando sua congregação. Agora, não vá ficar triste quem não tenha chegado a 50. Nem quem tenha chegado a 1000 não vá ficar orgulhoso dizendo: não, é que eu sei trabalhar melhor que os que têm pouquinhos. Não. Diga:
Foi a misericórdia de Deus que esteve colocando neste território latino-americano e caribenho filhos e filhas de Deus que foram lavados no sangue de Cristo e, consequentemente, foram justificados. Portanto, são justos diante de Deus. E, para Deus ter misericórdia, tem que haver em um território não menos que a quantidade requerida. E não eram esses justos os que iam clamar a Deus por misericórdia. Não era Ló e sua família. Era Abraão, que era o profeta dispensacional. Porque era a esse profeta dispensacional que correspondia a clamar a Deus, pedir a misericórdia de Deus para os justos que estavam vivendo na terra. Por isso é que, através da história bíblica, encontramos que esses mensageiros, tanto de eras como de dispensações, oraram a Deus, clamaram a Deus pelo povo de Deus, e Deus os escutou. Vejam, Daniel orando por seu povo, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo e buscando a misericórdia de Deus. E assim encontramos o próprio Moisés também, sob a lei. Quando Deus disse a Moisés, este povo é um povo rebelde, deixe-me destruí-lo, e eu te porei sobre um povo maior. Moisés disse, não faças tal coisa. Em nossas palavras aqui, não faças tal coisa. As demais nações vão dizer que tu tirastes o povo de lá do Egito e não pôde colocar na terra que lhes prometeste e que os tiraste para matá-los no deserto. E que tu não podias colocá-los na terra que lhes prometeu. Portanto, vão dizer, os tirou de lá do Egito para matá-los no deserto, porque isso era o que ele queria. Assim que esse vai ser o comentário de todas as nações. Não faça tal coisa. Não faças tal coisa. Agora, vejam como é possível que aparentemente aqui um homem esteja dando conselho a Deus e que esse conselho seja melhor que o que Deus disse a Moisés que ele ia fazer? Isso parece como algo inconcebível que aconteça, mas isto é Cristo se refletindo em Moisés. Cristo se refletindo em Moisés e através de Moisés, clamando por misericórdia para o ser humano. Porque, porquanto o salário do pecado é morte, a sentença contra o pecado é a morte, e todo ser humano merece a morte. Mas Cristo realizou o programa de redenção, que é um programa para vida, para que o ser humano não tenha que morrer, se ajustar ao programa de redenção. E vejam vocês como Deus está refletindo Cristo em seu programa de redenção, sua obra de redenção, para assim Deus não destruir a raça humana. Disse Jesus Cristo em uma ocasião, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz. Ou seja, que milhões de seres humanos virão nascer no reino de Deus como filhos e filhas de Deus, assim como Jesus Cristo, Filho de Deus, esteve aqui na terra. E, consequentemente, esses grãos de trigo virão a ser a imagem e semelhança do primeiro grão de trigo, que é Jesus Cristo.
E assim serão a imagem e semelhança de Jesus Cristo com vida eterna para viver por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam a forma em que Jesus Cristo, o grão de trigo, se multiplica, se reproduz, e milhões de filhos e filhas de Deus surgem no programa de redenção de Deus. E agora vejam como esse programa divino, para o último dia, terá milhões de seres humanos à imagem e semelhança de Cristo, com corpos eternos, porque os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Isso é para o último dia, ou seja, o sétimo milênio, para o qual Cristo disse, falando dos crentes nele, em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, disse: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo disse que efetuará a ressurreição? Para o último dia. E qual é o último dia? A Escritura nos fala dos últimos dias. E São Paulo, em sua carta aos Hebreus, nos falando sobre os últimos dias, nos diz, no capítulo 1, versículo 1 em diante, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Quando nos falou pelo Filho, São Paulo diz, nestes últimos dias, e já transcorreram 2000 anos, aproximadamente. E como é possível que estivessem vivendo nos últimos dias quando Jesus estava pregando a palavra de Deus naquele tempo? E já transcorreram 2000 anos aproximadamente? Se equivocaria São Paulo quando disse que aqueles eram os últimos dias? Não. São Pedro também falou dos últimos dias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, quando disse, no dia de Pentecoste, quando todos pensavam que estavam bêbados, os que tinham recebido o Espírito de Cristo, no aposento alto, diz capítulo 2, versículo 14 em diante, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz, disse-lhes, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E profetizarão. Agora, para quando, disse Deus por meio do profeta Joel, segundo cita aqui São Paulo, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne para os últimos dias. Ou seja, que os dias de Jesus já eram os últimos dias, tinham começado e, quando receberam o Espírito Santo, estavam vivendo nos últimos dias e nós ainda estamos vivendo nos últimos dias. Porque um dia, diante do Senhor, é como 1000 anos para nós aqui na terra. E os últimos dias
diante de Deus, para os seres humanos são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. Ou seja, que são esses três últimos milênios que começaram quando Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade. E agora vejam vocês como estiveram transcorrendo os últimos dias e, atualmente, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos nos últimos dias. E agora vejam como tudo isto esteve acontecendo e para este último dia no qual estamos, temos grandes promessas divinas. Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, no último dos últimos dias, será efetuada a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Por isso, a ressurreição dos mortos do cristianismo, ou seja, da dispensação da graça, durante que nasceram no reino de Deus, durante essas eras que já transcorreram, não puderam ressuscitar no quinto milênio, nem sexto milênio. Porque a promessa é, e eu o ressuscitarei no último dia. E os que de nós tenham partido, tenham morrido, seus corpos físicos também serão ressuscitados no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E agora, cada filho e filha de Deus que será ressuscitado se seu corpo físico morreu, e se não morreu seu corpo físico e está vivo quando os mortos em Cristo ressuscitarem, pois será transformado e terá o novo corpo. E os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo novo, e todos seremos a imagem e semelhança de Cristo, com um corpo eterno e com um espírito teofânico eterno. Esse espírito teofânico que recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo, e assim recebemos o novo nascimento. Agora, vejam vocês, a alma de cada filho e filha de Deus vem da sétima dimensão. Depois, o Espírito que tomamos aqui na Terra, quando nascemos na Terra, foi um espírito do mundo, ou seja, da quinta dimensão. E o corpo que nós tomamos foi um corpo mortal, corruptível e temporário. Portanto, este corpo, vejam vocês, pertence à luz, tempo e matéria. E encontramos que quando nós formos transformados, o corpo teofânico, que é o Espírito teofânico que recebemos da sexta dimensão, quando cremos em Cristo, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo. Esse espírito teofânico, esse corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo como este corpo, mas de outra dimensão, o teremos dentro do corpo eterno que receberemos. E será um corpo eterno que teremos para viver por toda a eternidade, e será um corpo glorificado, e assim estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como há outras dimensões às quais os seres humanos não podem entender claramente, mas que todos sabem que existem. Por exemplo, temos a quarta dimensão, que é a dimensão das ondas, a qual a ciência começou a descobri-la, mas ainda não chegou nem na metade do descobrimento da quarta dimensão. É a quarta dimensão, a dimensão das ondas,
que se usa para o rádio e a televisão. Por meio da quarta dimensão, obtemos as transmissões de rádio e de televisão, através das quais chegam as vozes e as imagens, também pela televisão. Essas vozes e imagens estão nessa quarta dimensão, nas ondas, e somente se necessita um canalizador. Se você quer escutar as vozes, pois consegue um rádio. Se você quer escutar vozes e também ver imagem, você busca um televisor e o sintoniza ou canaliza no canal através do qual estão transmitindo essas imagens e essas vozes. Agora vejam que tudo tem uma ordem. Vejam o ordenado que é essa quarta dimensão. Nessa dimensão podem viajar vozes e imagens e não se misturarem, mas ir, como diríamos, por um caminho cada uma delas, e você lá no final do caminho colocar o televisor nesse canal, nesse caminho, e aí você vê tudo que está nesse caminho. Agora, tudo o que o ser humano faz fica nessa dimensão, gravado. E Deus, algum dia, colocará a você o televisor e você verá toda a trajetória da sua vida. Vejam vocês, no juízo final, tudo ficou gravado e será apresentado às pessoas que serão julgadas ali. Ou seja, que as pessoas não poderão dizer, eu não fiz tal coisa ou tal coisa, porque tudo está gravado. É como quando uma pessoa está falando e temos uma câmera aí posta, gravando imagem e voz. E eu posso dizer depois, eu não disse tal coisa. E os que filmaram poderão dizer, você disse tal coisa e tal coisa aqui e aqui. E poderão mostrar o filme e o áudio, e é certo. Bem? E assim Deus tem o filme da vida de cada ser humano. E o filme da vida de cada ser humano, pois, será apresentado ali no juízo final. Agora, encontramos que os filhos e filhas de Deus, que creram em Cristo como nosso Salvador e lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro, encontramos que lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo. Essa parte má dos filhos de Deus é tirada. Assim como se faz, vejam vocês, redige, como é? Edita. Assim, vejam vocês como tudo o que não é bom do filme da vida dos filhos e filhas de Deus, vejam vocês como é apagado com o sangue de Cristo. É como pegar um alvejante ou pegar algo aí e passar por essa parte má e ser apagado. Isso ficou apagado com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo, do filme da nossa vida. Bom, vejam vocês,
o grande e maravilhoso que foi Cristo em sua obra de redenção para cada um de nós. Agora, tonto é quem não tiver apagado todos os seus pecados, essa parte negativa da sua vida, com o sangue do Senhor Jesus Cristo, vai lhe aparecer. E por isso será julgado. Agora, vejam que tudo isso fica em outra dimensão. Na quarta dimensão, vejam como ficam todas essas ondas. E a ciência, conforme ouvi dizer, se consegue preparar uma câmera, um equipamento que possa, vamos dizer, a câmera do tempo. Seria o melhor nome que pegaria. A câmera do tempo. E colocar nessa câmera do tempo as datas, dias, horas, minutos, segundos e tudo para trás. Ou seja, desde o presente para o passado e dizer, vamos ir a tal país e como aqui temos a história que, vamos dizer, Jesus esteve em tal lugar, nascendo ali em Belém da Judeia, em tal data. Vamos colocar aqui na câmera do tempo, aqui com o computador aqui. Vamos buscar o dia, vamos buscar o mês e depois buscaremos aqui a semana e o dia e vamos chegar até lá. Vamos focar até lá. Ou levamos a câmera, ou colocamos lá uma câmera e aqui temos o equipamento grande. E aí focamos Belém da Judeia e buscamos por esse lugar tudo e colocamos em certo tempo, focamos para o céu, vemos a estrela ali de Belém, focamos por aqui, vemos os magos por ali, em seus camelos chegando, vemos também que antes disso, vamos dar um pouquinho para trás. Vamos saber quando chegou José e Maria em Belém da Judeia. Os vemos por aqui. Estamos vendo que vem por aí. Estão chegando. Chegam a certo lugar. E a Maria dão dores. E quando vão ao hotel, a hospedaria buscando o lugar ali, não encontram lugar para ficar ali, vão lá onde estão os estábulos dos animais, estábulos para ovelhas e talvez outros animais, tem talvez sob teto, e quando as dores apertam, se não vão rapidamente ao hospital, quando aperta, já esses são não sei quantas dores ou contrações por minuto ou por segundo, quando chega essa etapa, é preciso buscar o lugar onde se recostar, porque vem o menino. E isso aconteceu quando Jesus nasceu. Assim que com a câmera do tempo, focando toda essa ação que houve ali, José correndo com Maria para já para esse lugar do estábulo, essa área onde estavam ali os animaizinhos e tudo, e ali sendo colocada Maria e dando luz ali. Vejam vocês, nascendo Jesus em um estábulo onde podiam estar os animaizinhos por ali, as ovelhas e demais animais. Podiam estar outros animais também por ali. E Jesus nascendo ali. O Rei dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra, porque por Ele foram feitas todas as coisas. E agora, vejam vocês onde está nascendo. Em sua visita à raça humana, à sua criação.
em sua visita à parte mais importante da sua criação, que é a raça humana. O ser humano é a coisa mais importante de toda a criação de Deus. Não são os anjos, é o ser humano. Por isso é que quando Deus fez o homem, o fez como? A imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. O que é que mais se parece com Deus? Pois o ser humano, quando Deus veio em forma visível à raça humana, como veio? Na forma de um homem, chamado Jesus. E quando apareceu Abraão, antes da destruição de Sodoma e de Gomorra, como apareceu? Na forma de um homem. E agora vejam vocês, como desde antes de Deus fazer o homem, já a forma em que Deus faria o homem seria a forma de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E a alma de cada filho e filha de Deus, de onde vem? Da sétima dimensão. Há 7 dimensões. Primeiras 3 dimensões, luz, tempo e matéria. Quarta dimensão, as ondas. Quinta dimensão, o inferno. Sexta dimensão, o paraíso. E sétima dimensão, Deus. A dimensão de Deus, onde habita Deus. E dessa sétima dimensão, e nessa sétima dimensão, estávamos nós em Deus, como atributos de Deus, nos lombos dos pensamentos de Deus. Por isso, quando Deus, desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação, pensou em se manifestar em carne humana, também tinha pensado em se manifestar em um corpo teofânico. E desde antes da fundação, Deus predestinou, ordenou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício do véu de carne no qual Deus viria no meio da raça humana em sua primeira vinda. E tudo isso Deus o planificou desde antes da fundação do mundo. Pedro, o apóstolo, nos diz em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 em diante diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Desde quando foi destinado Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário? Desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação do universo, desde antes de todas as coisas, quando somente existia Deus, Deus destinou esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E não pode destinar um sacrifício se não tem motivo por que realizar esse sacrifício. Tem que ter umas pessoas que necessitem esse sacrifício. Ou seja, que desde antes da fundação do mundo, o sacrifício de Cristo foi ordenado por Deus, por e para cada um de nós, porque desde antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Deus. Eternamente estávamos em Deus. E agora, vejam vocês como
veio se materializar a vinda e morte de Cristo na cruz do Calvário. Diz, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós e de mim também. E mediante o qual credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e deu glória, para que vossa fé e esperança sejam em Deus. Tendo purificado as vossas almas à obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração puro, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora vejam como a palavra veio. Cristo, com o seu corpo teofânico, veio e se fez carne, viveu entre nós 2000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário, realizando assim o sacrifício pelo pecado para cada um de nós, almas de Deus, que estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo e que viríamos a essa terra em carne humana, no tempo que nos correspondeu viver, como cada filho de Deus correspondeu ao tempo em que Deus o destinou. Agora, vejam vocês, todos nós necessitávamos vir em carne humana à terra, e ao vir em carne humana no tempo em que Deus tinha determinado, viríamos no meio de uma raça caída. Portanto, necessitávamos um sacrifício pelo pecado. E ao vir aqui, o sacrifício já, vejam vocês, já estava pronto. Para nós, ao vir neste corpo mortal, corruptível e temporário, e com o espírito do mundo, crer em Cristo como nosso Salvador ao receber sua palavra e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim receber um novo Espírito, um Espírito teofânico da sexta dimensão, e para depois no último dia receber o corpo eterno e estar como filhos e filhas de Deus manifestados neste planeta Terra. Agora vejam como estamos relacionados a outras dimensões. Estamos relacionados a essas dimensões, e por isso é que quando um filho ou uma filha de Deus morre seus corpos físicos, não a pessoa, mas o corpo físico somente, porque a pessoa não morre, a alma da pessoa não morre. E se é um filho de Deus, muito menos. Essa pessoa, se nasceu de novo, se recebeu a Cristo como seu Salvador e nasceu de novo, tem um corpo teofânico da sexta dimensão, portanto, vai viver na sexta dimensão. Esse é o primeiro lugar que todos tínhamos que ir, que tínhamos que ter um corpo dessa dimensão primeiro, para depois vir a essa terra e tomar um corpo físico e eterno. Mas porquanto o ser humano caiu no Jardim do Éden, encontramos que o ser humano esteve vindo por meio de obter um corpo físico mortal e corruptível, e um espírito do mundo. Portanto, veio em morte. Veio para viver aqui, neste vale de sombra e de morte. E por isso é que quando nosso Senhor Jesus Cristo nos fala sobre os que creem nele, nos diz da seguinte maneira. Capítulo 6, versículo 40 diz: Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E no capítulo 5, versículo 24 de São João diz: em verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Vem?
Passou de morte à vida, porque quando viemos a esta terra, nestes corpos mortais, e obtendo um espírito do mundo, quando nascemos através de nossos pais terrenos, nascemos neste vale de sombra e de morte. Nascemos em uma condição de morte espiritual. E se requer uma ressurreição. Se requer uma ressurreição. E quando Cristo ressuscitou, quando Cristo morreu e depois ressuscitou, ressuscitamos com Ele. E quando cremos em Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo, uma ressurreição aconteceu em nós. E para o último dia, os que partiram serão ressuscitados em um corpo eterno. Mas vejam vocês, recebemos uma primeira ressurreição em um corpo que? Teofânico. E depois receberemos uma ressurreição em um corpo físico e eterno e glorificado. Se nossos corpos físicos morrerem e se estiverem vivos quando ocorrer essa ressurreição, o que acontecerá? Seremos transformados, mudados. E o que ocorrerá com os que ressuscitarão é o mesmo que ocorrerá conosco. Obteremos um corpo eterno. E assim estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já quanto ao nosso espírito, ressuscitamos. Estamos ressuscitados com vida eterna. E agora somente falta vida eterna ao nosso corpo físico. Falta uma mudança, uma ressurreição. Ou, se permanecermos vivos, uma transformação. E uma transformação dos nossos corpos é morte e ressurreição em coisas de segundos. Porque a vida o que faz? A vida absorve o corpo mortal e desaparece. Assim como a vara de Moisés, o que fez? Comeu as demais varas. Como seriam esses magos quando Moisés tomou sua vara? Olha, Moisés, busca minha varinha, onde está? Busca minha varinha, porque desapareceu. Vê? Nunca mais tiveram aquela varinha, aqueles magos. Tiveram que buscar outra, mas aquela não tiveram mais. Aqui jogaram no chão. Agora vejam vocês como Deus fará para que o mortal seja vestido de imortalidade. O corpo imortal incorruptível que teremos estará composto por átomos imortais. Seremos mudados em nossos átomos. E já não existirá morte em nossos átomos. Não existirá em nosso corpo nada de morte. Tudo será vida. Agora podemos ver que tudo, vejam vocês, Deus move desde outras dimensões. E desde a sétima dimensão onde Deus está, Ele, através das demais dimensões, se move na forma que Ele sabe fazer. Vejam vocês que quando passou a sexta dimensão, o encontramos vestido do seu corpo teofânico. E com esse corpo teofânico e através desse corpo teofânico realizou toda a criação. Deus, na sexta dimensão, vejam vocês, é o homem da sexta dimensão. E esse homem da sexta dimensão foi quem realizou toda a criação. Agora, se aos cientistas, se os cientistas escutam
que foi um homem quem criou todo o universo, raspariam a cabeça, dizem, não pode ser possível, pois foi um homem. E esse homem estava na sexta dimensão. E depois esse homem veio no meio de toda a sua criação, em forma visível e em carne humana, e esse homem manifestado nessa dimensão se chamou Jesus. E esse homem, em ID, e na sétima dimensão se chama Deus. Era Deus. Por isso Jesus podia dizer, o Pai e eu somos um. Tanto tempo faz, Filipe, que sou convosco e ainda não me conheceste? Não sabes que o Pai é em mim e eu sou no Pai ou vice-versa? E quem me viu, viu o Pai. Agora vejam vocês como o mesmo Cristo, quando perguntam qual é o maior mandamento, Jesus diz, ouça Israel, o Senhor teu Deus, um é. E amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças e a teu próximo como a ti mesmo. Agora podemos ver este mistério de Deus. Assim como o homem, o ser humano, é um mistério por si, o qual não pôde compreender. E está tratando de compreender outras coisas por outros planetas e pelo universo, e ainda não pôde compreender claramente quem é o ser humano. Mas veja, o ser humano é corpo físico, o qual é temporário, é espírito e é alma. O corpo físico tem 5 sentidos para se comunicar com as coisas desta terra, dessa dimensão terrena, que são, vamos ver aqui estes sentidos, são visão, audição, olfato, tato e paladar, ou sabor. Depois temos o espírito, que pertence a outra dimensão. O espírito que obtivemos aqui na Terra pertence à quinta dimensão. E o espírito teofânico que recebemos de Cristo ao nascer de novo, pois pertence à sexta dimensão. Mas vejam, tem... Vamos ver. Imaginação, razão, raciocínio, consciência, afeto e memória. E isto é para a pessoa fazer contato com as coisas espirituais ou de outra dimensão. E temos a alma, que é a parte mais importante do ser humano, a qual tem um só sentido. E esse é o livre-arbítrio. E com ele fazemos contato com Deus. E com ele, ou cremos, ou duvidamos. É aí em nossa alma, onde ou somos crentes, ou somos incrédulos. Porque é com o coração que se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso que o ser humano fala, sai de onde diz Cristo? Do coração. Porque o coração é a alma, o que governa
a pessoa. A alma que está representada no coração da pessoa, a alma é em si a pessoa, mas tem dois corpos. Tem um corpo físico, e tem outro corpo de outra dimensão que é o espírito. E agora podemos ver o mistério das dimensões. São quantas? 7 dimensões. As primeiras 3 são luz, tempo e matéria. A quarta são as ondas. A quinta é o inferno. A sexta é o paraíso. E a sétima é Deus. E nela é onde Deus está. E agora, vejam vocês este mistério das dimensões e como essas dimensões influenciam no ser humano. Os filhos de Deus são influenciados pela sexta dimensão. Porque da sétima dimensão, Deus passa tudo o que vai fazer a sexta dimensão e da sexta passa a essa dimensão. Por isso, os mensageiros de Deus, os profetas de Deus, têm as duas consciências juntas e estão conectados com a sexta dimensão. E trazem da sexta dimensão toda essa palavra que Deus coloca na sexta dimensão. É canalizada por meio dos mensageiros de Deus para cada era, onde Deus envia esses mensageiros para trazer os benefícios, as bênçãos de Deus, as bênçãos do céu, aos filhos e filhas de Deus. Quando a pessoa recebeu a revelação de Deus para o tempo em que vive, seu corpo teofânico, sua teofania, fez contato com a sexta dimensão. E, por isso, é que se conecta com o mensageiro dessa era, o qual está conectado completamente com a sexta dimensão. E agora, Cristo, vejam vocês como, desde a sexta dimensão, se manifesta em Espírito Santo, nessa coluna de fogo em seu corpo teofânico e se manifesta por meio dos seus mensageiros em cada era, para assim Cristo trazer aos seus filhos suas bênçãos, sua revelação, e assim seus escolhidos serem colocados no corpo místico de Cristo e serem preparados para serem transformados se estiverem vivos no último dia e veem os mortos em Cristo ressuscitados e virem os mortos em Cristo ressuscitados, mas se seus corpos físicos morrerem, serão ressuscitados em um corpo eterno. E agora vejam vocês como Deus, desde a sexta dimensão, trabalha para essa dimensão na qual estamos, para a bênção de todos os filhos e filhas de Deus. A revelação divina vem da sétima dimensão à sexta dimensão e da sexta dimensão passa a nós por meio do ministério correspondente ao tempo que a pessoa lhe corresponde viver. Isso é o programa divino para seus filhos de era em era e de dispensação em dispensação. Vimos o mistério das dimensões assim de uma forma rápida, mas este mistério das dimensões é um mistério que está a nível científico, o qual não pode ser alcançado pela ciência terrena, mas pela ciência celestial, porque a ciência terrena não evoluiu a tal grau que possa compreender este mistério destas 7 dimensões. Apenas estão descobrindo a quarta dimensão. E estão lidando também com essa dimensão de matéria,
mas estiveram causando muito dano a essa dimensão de matéria. Por causa de todas as invenções que fizeram e estiveram contaminando o ar, poluindo o ar por meio de todas essas invenções que há, as quais não puderam ser perfeitas e, consequentemente, trazem um efeito secundário. Não estamos contra os automóveis e os aviões. Os usamos e nos ajudam para nos desenvolvermos em nossos trabalhos. Mas podemos ver que há um efeito secundário danino para a raça humana. Mas seguimos em frente e não nos preocupamos tanto quanto a isso, porque Deus tem um corpo eterno preparado para nós em seu programa, o qual se materializará em breve, e então já viveremos em um corpo perfeito, sem nenhum tipo de problemas. Se nossa casa terrena se desfizer, morrer, temos um edifício não feito de mãos. Primeiro o corpo teofânico e depois o corpo eterno que nós teremos. Agora vimos o mistério das dimensões. Se a humanidade compreendesse esse mistério das dimensões, sabem o que todos fariam? Estariam todos correndo aos pés de Jesus Cristo, clamando por misericórdia e lavando seus pecados no sangue de Cristo, porque ninguém desejaria ir para a quinta dimensão. Mas não conhece o mistério das dimensões, portanto, não conhece o mistério da quinta dimensão. E também não conhece o mistério da sexta dimensão. Portanto, não sabem que quando a pessoa morre, se crê em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito, vai à sexta dimensão, que é o paraíso, onde vive no corpo teofânico, onde nem se trabalha, nem dorme, nem se come, nem se cansam as pessoas ali. Mas todos estão desejosos de vir aqui à Terra, mas em um corpo eterno, onde poderão fazer aqui na Terra as coisas que se fazem aqui, caminhar e trabalhar na obra de Cristo, se é preciso fazer e se come aqui na Terra. Vejam quando nosso irmão Branham esteve lá na sexta dimensão, em seu corpo teofânico, viu todos os convertidos dele, de diferentes etapas do seu ministério, e o receberam com muito regozijo ali e diziam: nosso amado irmão Branham, nos alegramos, nos regozijamos que estejas aqui, que tenhas vindo. Ou seja, deu uma visita antecipada. Por que antecipada? Porque os visitou antes de partir para o paraíso. Mas já em 1965, já se reuniu com o seu povo. Agora ali eles lhe disseram que ele tinha que ser julgado. E quando dizem assim, que tinha que ser julgado, porque ele diz: eu quero ver Jesus, meu Salvador. Eles dizem: ele está mais acima. Ou seja, que o que é isso de mais acima? Está em outra dimensão. Está mais acima. Bom, vamos usar este mesmo diagrama, porque aqui tem... Não, teríamos que usar este diagrama, mas com somente 7 dimensões. Um diagrama parecido. 7 dimensões. E quando dizem: ele está mais acima, se ele está mais acima, eles estavam mais abaixo de onde ele estava. Ou seja, que Jesus estava na sétima dimensão. E eles estavam na sexta dimensão. Mas disseram: mas não te preocupes, em termos nossos aqui, não te preocupes, que ele virá a ti.
Ou seja, não tenha tanta pressa de você ir a ele para vê-lo. Ele virá a ti e vai te julgar. E quando diz assim, qualquer um se assusta. Mesmo que a pessoa esteja no paraíso, mesmo que esteja na sexta dimensão, qualquer pessoa se assusta. E pergunta, mas como que eu vou ser julgado em São Paulo? E em seguida, pois, perguntou pelos demais. E São Paulo? E os demais? Eles também vão ser julgados. Jesus virá aqui. Ele estará aqui, ele virá aqui. E vai julgar a ti e também a eles. E se você entrar, nós entraremos contigo. Porque se o mensageiro não entrar, se o líder não entrar, não vão entrar os demais. Se não entrar o líder, não vai entrar os seus seguidores. Por isso foi tão importante para os filhos e filhas de Deus receberem a mensagem de Jesus Cristo para a era em que viveram por meio da manifestação de Cristo através do mensageiro dessa era. As pessoas que disserem, não, nós não criamos em São Paulo, e são dentre os gentios da primeira era. São Paulo poderá dizer, bom, eles mesmos dizem que não eram dos meus, não são do meu grupo. São de, vamos dizer, Diótrefes. Diótrefes a um, não é? Diótrefes e... Não sei se um que... Houve dois que estavam com São Paulo e depois foram sozinhos. E por lá, pois, eles continuaram trabalhando, mas já não estavam de acordo com São Paulo e se separaram de São Paulo. Bom, os seguidores de Cristo, por meio do ministério de São Paulo, lá na Ásia Menor, pertencem à primeira era da igreja gentia. Ou seja, todos que estão relacionados com o ministério de São Paulo e os pregadores que estavam relacionados com São Paulo. Ou seja, todos os que foram ou receberam o impacto do ministério de Cristo através de São Paulo pertencem à primeira era da igreja gentia. E assim por diante, os de cada era. Isso é falando dos escolhidos dos primogênitos. Mas para ser parte do restante, dos que receberão vida eterna, mas que não pertencem aos primogênitos, já aí não há nenhum problema. Ou seja, que até podem ser pessoas que não estiveram relacionadas com o mensageiro da sua era, mas receberam a Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo. Agora, vejam vocês, o importante que é para a ressurreição dos mortos em Cristo que as pessoas tenham sido do grupo do mensageiro dessa era. Ou seja, que ser do grupo não quer dizer que o mensageiro tivesse uma congregação e fossem dessa congregação. O mensageiro é o mensageiro da era completa. E de todos os escolhidos de Deus pertencentes a essa era. Talvez o mensageiro não pode chegar pessoalmente a eles, mas chega a sua mensagem por meio dos demais ministros, que levam a mensagem por todas as partes. Chega a mensagem por meio de algum irmão que a leva a outra pessoa, e a outra pessoa, quando lhe diz, isto era o que eu estava esperando. Mas vejam, estava esperando o quê? A mensagem de Deus correspondente ao seu tempo, à sua era. É a palavra que sai da boca de Deus. É o pão de vida eterna. É o alimento espiritual para a alma dos escolhidos de Deus dessa era. Agora, vejam vocês. Eles dizem ali no paraíso, ele vai julgar a ti. E os demais vão ser julgados? São Paulo e os demais mensageiros? Eles também serão julgados. Mas
você será julgado. E se você entrar, nós entraremos contigo. Ou seja, não pense tanto nos demais. É um assunto de você e nós com Cristo. Se você entrar, nós entramos contigo. Se entrar São Paulo, pois os do grupo de São Paulo vão entrar com ele. Mas nós não vamos entrar com São Paulo, vamos entrar contigo se você entrar. Nosso irmão Branham pergunta, e São Paulo vai ser julgado? Sim, vai ser julgado. Bom, se ele entrar, eu vou entrar também. Assim que eu preguei o que São Paulo pregou. Se ele entrar, eu também vou entrar. E todos vão entrar. Os 7 anjos mensageiros vão entrar com o mensageiro que Deus deu para cada era. E nós, se seu mensageiro para a era da pedra angular e dispensação do reino entra, todos nós vamos entrar com ele. E ele vai entrar. Ele vai ser adotado. E vai ter um novo corpo. E todos os escolhidos de Deus do último dia, da era da pedra angular e dispensação do reino, também vão entrar com ele. E vão ter o corpo eterno também. Bom, nosso tema é o mistério das dimensões. Vejam tudo que encerra o mistério das dimensões. Qualquer pessoa poderá dizer, bom, e de onde vocês vão receber esse corpo eterno do qual vocês falam? Vejam que há outras dimensões. E, em breve, vamos ter um corpo interdimensional. Um corpo eterno glorificado e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho de o mistério das dimensões. Vimos que são quantas dimensões? 7 dimensões. A primeira, luz. A segunda, tempo. A terceira, matéria. A quarta, ondas. A quinta, o inferno. A sexta, o paraíso. A sétima, Deus. Já sabem todas as dimensões. E agora podemos ver de onde nós recebemos as bênçãos de Deus. Que Deus continue abençoando a todos, desde a 7ª dimensão, passando a 6ª dimensão e se materializando essas bênçãos nesta dimensão na qual nós estamos vivendo. E em breve todos sejamos transformados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a casa e na casa de nosso Pai Celestial. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, já o tempo nos foi acabando. Primeiro era que não encontrava como chegar e agora que eu não encontro como sair daqui. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e já estarei na noite no lugar em Tilogayo lá de Quito, Equador, dando testemunho de... Vamos ver se está por aqui.
Verdade que não estou escutando muito bem daqui. O mistério do tempo e as estações sob a potestade do Pai. Isso como que tem que ver com eras, dispensações e coisas assim, não é? Bom, vamos ver com o que tem a ver o mistério de tempos, estações, sob o poder, a potestade do Pai. Isso já será para a noite, primeiro Deus, às que? 6:30. Às 6:30 estaremos ali. Será já a última atividade dessa viagem, deste percorrido, porque estaremos saindo bem cedinho na manhã. Ou é que tem outra pela manhã? Bom, temos que estar às 7 da manhã no aeroporto. Assim que será essa como às 4 da manhã? Bom, estão aprendendo, parece, com o México. Mas já depois falamos disso porque temos que sair daqui como às 6 da manhã. Às 12, é? Aqui era cedinho, que tínhamos que estar às 7, era de Bogotá. Às 10, desculpem, me confundi um pouquinho o voo, mas assim está melhor, não é? Está muito bem assim, então. Estaremos então não às 4 da manhã, mas como às 6 seria, então? Bom, a hora que tiverem programado, mas já às 9, temos que estar saindo. Às 9, creio que é boa hora. É hora, talvez, de um pouquinho de trânsito, talvez. Já estaremos na atividade e tudo que Deus nos der para este momento, pois teremos para essa ocasião, não tem tema, não é? Ou seja, que é algo adicional. E vamos ver se algum dos temas que tínhamos pendentes por lá, não recordo, Benji ou Júlio, não sei se anotaram. Depois o buscamos, deve estar anotado por aí. Por aí mesmo é bom anotá-lo. O mistério o quê? Bom, vamos ver de todos que deixamos pendentes. Vamos ver se algum deles usamos para amanhã, pela manhã. Há outros mais que estão, não sei se eu tenho por aí anotados, e vamos ver qual usaremos para amanhã. Assim que Deus continue abençoando a todos, Deus os guarde. Muito obrigado por vossa presença e por vossa atenção. E em frente, servindo a Jesus Cristo, entendendo este mistério das dimensões. E Deus estará sempre nos ajudando, desde a sétima, desde a sexta e nessa dimensão. Ou seja, que tudo Deus vai movê-lo para a bênção de cada um de vocês e também para minha bênção e para a bênção de todo filho e filha de Deus e para a bênção do povo hebreu também. Que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde e continue passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto. Amém e amém. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, conosco por aqui. Que Deus te abençoe, Franklin. E conosco, Franklin, para continuar.